Olá, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à história do rei Davi. Se você ainda não assistiu a parte 1, para aqui e vai lá assistir, tá bom? Para você pegar essa sequência. E mais uma coisa, se você não assistiu também o vídeo que eu conto sobre o rei Saul, também vai lá, porque uma coisa tá ligada à outra, tá bom? Então vamos lá. Gente, a história de rei Davi, ela é incrível porque ela ensina muito para nós. Ela ensina como o Senhor vê o nosso coração, porque foi assim que Deus escolheu o rei Davi, segundo o coração dele. Então Deus vê o teu coração, tá? O Senhor vê o seu coração, por isso que é importante a gente deixar o nosso coração limpo, não ficar guardando nada que não é bom no nosso coração. Então esse já é o primeiro aprendizado que a gente pode levar, tá bom? Gente, o Saul, ele simplesmente começou a fazer tudo de errado. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele começou a fazer tudo errado. E o Espírito do Senhor o deixou. E neste momento, o Senhor falou para ele que ele não seria mais o rei de Israel e que ele já tinha escolhido um outro homem para ficar no lugar dele, e este homem foi escolhido segundo o coração dele, que era Davi. Aí, gente, começou a decadência de Saul, que ele começou a ficar atormentado por espíritos malignos e várias coisas começaram a acontecer com ele, certo? Então o profeta Samuel, orientado por Deus, foi até Belém, chegou na casa de Jessé, pai de Davi, e pediu que ele trouxesse todos os seus filhos para que o Senhor mostrasse qual deles seria o novo rei de Israel. Ele ficou muito honrado e tudo mais e chamou rapidamente os seus filhos. Só que ele não considerava Davi. Lembra que eu falei para vocês? Davi nem frequentava direito a casa do pai. O pai nem olhava para ele direito, ele nem se sentava à mesa. Ele só cuidava dos animais lá fora, das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Então, Jessé colocou e apresentou todos os filhos dele, os filhos grandes guerreiros, homens de grande porte, soldados, e o profeta Samuel foi olhando cada um deles e examinando segundo a orientação de Deus, e nenhum deles era o rei. E ele pegou e falou isso, mas como assim nenhum? Todos os meus filhos estão aqui, Jessé disse. E ele falou, você não tem mais nenhum filho? Aí ele falou assim, não, eu tenho um, mas esse ele não é um guerreiro. Ele é um pequeno e tá lá cuidando das ovelhas. Ele falou assim, mande chamá-lo. E foi o que aconteceu, mandaram chamar ele. E quando chegou, o Senhor falou para o profeta Samuel que era ele, que ele era o escolhido. Todos ficaram admirados, porque, peraí, como assim? De tantos filhos, valentes também, soldados, guerreiros de grande porte, mas foi Davi o escolhido? Porque o Senhor, ele vê além das aparências, gente. Ele vê o seu coração, ele vê a sua alma. E foi assim que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, e ele foi avisado que ele seria o novo rei de Israel. Ele ficou admirado, sabe? Ele ficou admirado. E ele era um garoto que ele orava muito ao Senhor. Se você não sabe, Davi, ele é responsável por escrever praticamente quase todos os salmos. Ele e o filho dele, Salomão, escreveram salmos, Então, pensa na sensibilidade que ele tinha de escrever. E ao mesmo tempo, ele acaba se tornando um guerreiro, um valente, um homem que conquista tudo que o Senhor dá para ele, porque tudo que ele faz, ele coloca Deus na frente. E por isso, ele é bem sucedido em tudo. Bom, gente, então o que acontece? Como o Espírito de Deus se afastou de Saul, Davi tocava harpa, lembra? Ele era músico. E começaram a se procurar alguém que tocasse algum instrumento para tentar acalmar o rei. E quem foi lembrado?
Davi. Gente, isso tudo é arquitetado por Deus. O Senhor vai, pede para ungir Davi como rei, e de repente ele vai parar lá, sabe? Porque o Senhor foi levando ele. O Senhor já foi envolvendo ele, colocou ele pertinho do rei Saul, para ele já ir aprendendo todas as coisas, sabe? Para ele vendo várias coisas. E porque o Senhor, ele não dá nada pra gente pela metade, ele dá tudo completo. Ele dá tudo completo, gente. Mas não significa que você não vai ter que fazer sua parte. Porque Davi teve que aprender muita coisa. Ele teve que aprender a ser um soldado, um chefe, sabe, de exército. Ele teve que aprender muita coisa. Bom, enfim. Quando ele chegou lá, Saul estava tomado pelo esse espírito ruim e ele começou a tocar. E conforme ele foi tocando, ele foi se acalmando. E Saul se agradou, sabe, nele. Se agradou dele e ele ficou por ali. E Davi se tornou o escudeiro do rei Saul. E ele tinha muito, assim, afeto por Davi. E ele foi ficando por ali. E bem nesta época, os filisteus, eles tinham um gigante chamado Golias, que estava acabando com o povo de Israel. Todo mundo tinha medo dele, porque ele era muito grande, né, gente? Bom, diz a Bíblia que ele tinha em torno de 2,40 metros a 3 metros, mais ou menos, né? Ele era muito forte, muito valente e conhecido pela sua crueldade. Ele era conhecido assim, ele era de Gade, se eu não me engano, tá? Aí, gente, e ele estava lá, terrorizando todo o povo de Israel. Os mais valentes soldados de Israel não tinham coragem de enfrentar Golias. Mas Davi, ele foi até lá porque ele foi levar uma refeição para os irmãos, porque ele ainda, gente, ele foi ungido rei, mas ele ficou quietinho no canto dele, porque na hora que ele tivesse que assumir, o Senhor ia avisar. Era para ele continuar bonitinho, quietinho, você entendeu? Por quê? Porque se Saul soubesse que ele foi ungido rei, já iria mandar matá-lo. Enfim, então foi assim, ele foi se aproximando, ele sabia do chamado dele, mas ele, ficou quietinho só esperando. Então ele estava lá no exército, vendo, porque ele foi levar esse lanche para os irmãos, na guerra e tal, e ele viu o Golias, o gigante, desafiando todo mundo, e o povo morrendo de medo, e ele pegou e falou assim: gente, mas como assim? Vocês vão permitir que esse gigante, que esse homem fale assim com o exército de Deus vivo? Olha a fé de Davi. E olha como ele acreditava no poder de Deus. E foi assim, gente, que ele pegou e falou para Saul: deixa eu enfrentar. Na verdade, todos riram, falaram que isso ia dar certo e tudo mais. E o que aconteceu? Falou: tá bom, nenhum homem mesmo quer enfrentar, então vá. Mas você sabe que você pode morrer. Ele falou: não, eu tenho Deus vivo dentro de mim. Então, gente, Davi foi, pegou a funda dele, que era uma arminha que ele tinha, pegou 5 pedras lisinhas no rio, colocou dentro da bolsinha dele e foi. Tentaram colocar uma armadura nele, mas era tão grande e pesada que ele falou: não vou conseguir. Ele tirou e foi. Né? Aí, quando o Golias viu ele, o que ele fez? Começou a rir dele, tirar sarro e falou que ele ia esmagar ele. Mas Davi olhou e falou assim para ele: você vem com espada e com escudo, mas eu vou com a força de Deus, do Deus vivo, com o Senhor. E assim, gente, quando o Golias veio para cima dele, ele tirou as pedrinhas, tirou uma pedra, colocou na funda e acertou o gigante bem no meio da testa, que caiu, pá. Gente, ele caiu desmaiado, a Bíblia fala que ele caiu mortinho no chão. Davi foi lá, arrancou a cabeça dele e mostrou para todo o exército. E a partir dali, Davi começou a ser conhecido pelo propósito de que Deus tinha para ele. Porque ele foi mais uma vez corajoso, valente.
Por que que ele tinha coragem? Por que que ele era valente? Porque ele acreditava que o Senhor estava em ação dentro dele. Que o Senhor que fazia, era Deus que fazia, que ele era só um instrumento. Então a gente aprende com isso, que quando a gente acredita na força que Deus pode ter dentro da gente, a gente pode fazer tudo, gente. A gente pode vencer, entendeu? Seja o que for, a gente consegue. Quando você acredita que você tem um Deus em ação dentro de você o tempo todo. O tempo todo. Então que a sua oração seja essa. Senhor, venha sobre mim mais e mais e mais, porque eu acredito que o Senhor é vivo e está vivo dentro de mim. Entendeu? Gente, depois disso, o povo de Israel, todo o exército, derrotou os filisteus. E Saul veio sendo consagrado ali pelo povo. E Saul se agradou mais ainda dele, tá bom? E aí eu continuo essa história para vocês no terceiro vídeo, contando essa história maravilhosa. Mas aprenda isso. O Senhor vê teu coração. O Senhor está em ação dentro de você. Não importa o que você tem medo, não importa se você se sente incapaz, inseguro. O Senhor vai na frente, tá? E Ele está dentro de você. A partir do momento que você acredita, a partir do momento que você não duvida, ok? Ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo, tá, gente?